Bom dia! Hoje vamos aprender concordância verbal. Assim como deve haver concordância entre os nomes, substantivos e as palavras que com eles se relacionam, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, deve haver concordância entre o termo que acompanha um verbo, ou seja, o sujeito e esse mesmo verbo. A isso dá-se o nome de concordância verbal. Exemplo: a regra geral de concordância verbal orienta que o verbo deve concordar com o sujeito em pessoa e número. Leia os exemplos a seguir. Nós trabalharemos duro para que nosso objetivo se realize. Eu sou apenas mais um no meio da multidão. Minhas filhas saíram e até agora não retornaram. Há especificidades relacionadas à concordância verbal que a regra geral não abrange. Veja a seguir quais são elas. Quando um sujeito composto é colocado antes do verbo. De maneira geral, quando um sujeito composto, ou seja, aquele formado por mais de um núcleo, aparece antes do verbo, este vai para o plural. Exemplo: o lápis e a borracha caíram da mesa. Há casos em que o verbo pode ficar tanto no plural como no singular. Se os núcleos do sujeito forem sinônimos ou apresentarem proximidade quanto ao sentido. Exemplo: o amor e o carinho eram fundamentais àquela criança. Ou o amor e o carinho era fundamental àquela criança. Existe uma situação em que o verbo permanece obrigatoriamente no singular depois do sujeito composto. Se no sujeito houver uma palavra que resuma todos os elementos, exemplo: lição de casa, trabalho, avaliação, tudo o deixava preocupado. Vejam que neste caso o verbo acompanha o singular da palavra tudo, que é o resumo dos itens citados anteriormente. Quando um sujeito composto é colocado depois do verbo. Primeiro, o verbo fica no plural. Exemplo: caíram o lápis e a borracha. Ou o verbo concorda com o termo mais próximo dele. Exemplo: caiu o lápis e a borracha. Quando um sujeito composto é formado por pessoas gramaticais diferentes. Eu e ela sabemos o que aconteceu. Eu está na primeira pessoa, enquanto ela na terceira pessoa. Portanto, o verbo saber deve concordar com a primeira pessoa, ficando no plural, pelo fato de ser um sujeito composto. Imagine: eu e ela sabemos o que aconteceu, nós sabemos o que aconteceu. Quando o sujeito é coletivo. Geralmente, quando o sujeito é coletivo, isto é, formado por uma palavra no singular que representa um conjunto de seres, o verbo também fica no singular. Exemplo: o elenco ficou feliz com os aplausos. No entanto, é possível que o verbo seja flexionado no plural. Isso acontece nos seguintes casos: quando o substantivo coletivo está
muito distante do verbo na frase. Veja o exemplo. A turma, a palavra turma, neste caso é o coletivo. A turma, mesmo com todas as justificativas, argumentos e explicações, não aceitaram as mudanças que foram feitas na escola. Verifique que o coletivo está no início da frase e o verbo flexionado no plural da metade para o final da frase, o verbo aceitaram. Próxima regra. Quando o substantivo estiver acompanhado de uma expressão que o qualifique e esteja no plural. Exemplo: a turma de alunos se uniram para fazer valer suas reivindicações. Neste caso, o verbo vai concordar com o termo de alunos, que está qualificando o substantivo coletivo turma. Quando o sujeito é formado por nome próprio no plural. Há lugares cujos nomes ficam sempre no plural. É o caso de Estados Unidos, Minas Gerais, Amazonas, etc. As regras são: se o nome for antecedido de um artigo, o verbo fica no plural. Exemplo: os Estados Unidos são um país onde há muita música pop. Neste caso, o verbo foi para o plural porque antes da palavra Estados Unidos, antes deste nome composto, existe o artigo os flexionado no plural. Próxima regra. Se o nome não for antecedido de artigo, o verbo fica no singular. Exemplo: Estados Unidos é um país onde há muita música pop. Quando se trata dos verbos dar, bater e soar. Geralmente, para indicar as horas, usamos os verbos dar, bater e soar. Quando isso acontece, tais verbos concordam com a palavra hora, que é considerada o sujeito deles. Veja isso nas frases a seguir. Deram 2 horas e nada dele chegar. Verifique que o verbo foi para o plural, deram, porque concordou com o substantivo horas. Bateu 1 hora no relógio da sala. O verbo ficou no singular para concordar com o substantivo hora, que também está no singular. Soaram 5 horas. Observação: se numa frase o sujeito do verbo deixar de ser a palavra hora e for outra palavra, o verbo concordará com esse outro sujeito. Exemplo: o relógio deu 5 horas. No caso, o verbo deu está concordando com o sujeito relógio. Quando há as expressões um dos que e uma das que. Quando se põe o verbo no plural, destaca-se a atuação coletiva. Exemplo: eu sou um dos que mais gostam de assistir às séries. Vejam que neste caso, o verbo estando no plural, o destaque da ação não é de apenas uma pessoa, mas de um grupo todo. Próxima regra. Quando se faz a concordância no singular, prioriza-se a ação individual. Exemplo: eu sou uma das que mais gosta de assistir às séries. Ou seja, o destaque foi para o individual, o específico, e não ao grupo. Eu sou uma. Quando há verbo impessoal.
Verbo impessoal é aquele que não apresenta sujeito, ou seja, não se refere à pessoa. Casos de verbos impessoais. Verbo fazer, quando significa tempo transcorrido. Preste atenção que não significa ação, significa tempo transcorrido. Vamos ao exemplo. Faz 10 anos que não a vejo. Verifique que, neste caso, o verbo permanecerá no singular. Próximo verbo. Haver, quando significa existir ou tempo passado. Primeiro exemplo. Haverá muitas pessoas na festa. Próximo exemplo. Há 2 dias que não o vejo. Vejam que, nestes 2 casos, os verbos haverá e há permanecem no singular. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Nevou bastante ontem. Observação. Os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular. Fui eu que fiz ou fui eu quem fez? Vamos à regra? Pronome pessoal que. Quando houver pronome pessoal seguido do pronome relativo que, o verbo deve concordar com o pronome pessoal. Exemplo: fui eu que fiz esta obra de arte. Próxima regra. Pronome pessoal e quem. Quando houver pronome pessoal seguido do pronome relativo quem, o verbo pode ficar na terceira pessoa, pois quem é um pronome de terceira pessoa. Fui eu quem fez esta obra de arte. Vamos lá? Agora é a sua vez. Bom trabalho!